Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Fácil é julgar pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias. Difícil é encontrar e refletir sobre os seus erros, ou tentar fazer diferente algo que já fez muito errado. E é assim que perdemos pessoas especiais. E lembre-se, quem faz comentários maldosos sobre aquilo que não sabe, perde uma grande chance de ficar calado. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, você vai ver como estão os preparativos para a greve da Polícia Civil. Servidores do Judiciário vestem preto e fazem protesto em frente ao Fórum Criminal em Porto Velho. Sintec tem audiência com o governo e os técnicos tributários esperam atendimento de reivindicações. Presidente da CUT Nacional ouve os trabalhadores das usinas do Rio Madeira. Plano de carreira dos trabalhadores em educação começa a ser implantado em dezembro. E você vai ouvir o relato dos sindicalistas que foram a Brasília cobrar a transposição. Tudo isso e muito mais você vê agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Depois de 2 meses em greve, os técnicos tributários da Cefim podem ter esperança de uma negociação com o governo. O Sintec teve uma audiência com o novo secretário-chefe da Casa Civil. Se o governo e o sindicato ainda não chegaram a um acordo, pelo menos o diálogo foi estabelecido. Esse assunto foi discutido em Assembleia dos Técnicos Tributários, convocada pelo Sintec. A Assembleia foi realizada na sede do sindicato em Porto Velho. Os diretores do Sintec fizeram um relato de toda a luta desde as primeiras tentativas de negociação ainda com o governo passado. Ao longo da última década, a categoria dos técnicos tributários da Cefim vem sofrendo um desmonte sem precedentes, consequência da falta de política salarial do governo do estado e da valorização de outras categorias em detrimento dos técnicos. O resultado é a substituição da mão de obra especializada dos técnicos por mão de obra sem qualquer qualificação para o cargo. Ou seja, está havendo uma usurpação da função dos técnicos tributários no governo do estado. Uma demonstração de que a categoria está desvalorizada é que o governo do estado não realiza concurso para técnico tributário há mais de 10 anos. Por isso, hoje a categoria está resumida a menos de 1/4 do quantitativo necessário para fazer funcionar a máquina arrecadadora do estado. Só para se ter uma ideia, atualmente o serviço, que é de competência exclusiva dos técnicos tributários, vem sendo realizado por servidores de outros setores e até por comissionados, servidores contratados sem concurso público. A pauta de reivindicações foi entregue ao governo do estado, mas depois de quase 2 anos, nenhum resultado foi obtido. Até para obter uma audiência com o secretário da Cefim ou com o secretário da Casa Civil é uma grande dificuldade. Há cerca de 2 semanas, o Sintec conseguiu conversar com o secretário da Cefim. A categoria ainda está analisando a proposta, né? Aqui hoje na Assembleia não foi possível ainda chegar a um consenso, né? A categoria tem muitas dúvidas, né, com relação ao teor do conteúdo que foi apresentado pelo governo, mas sabemos que semana que vem, né, nós teremos condições de decidir sobre isso e apresentar ao governo aquilo que possa satisfazer nós e que também que possa ser aceito pelo governo. É o que nós desejamos e esperamos que muito em breve possamos terminar essa greve. Por causa dessa dificuldade e do descaso do governo, os técnicos tributários estão em greve há mais de 2 meses. O presidente do Sintec, Joy Monteiro, disse que a categoria quer voltar ao trabalho, mas quer do governo
uma garantia de que pelo menos parte das reivindicações seja atendida. A nossa classe tem buscado esse entendimento com o governo do Estado desde a administração passada. Então são mais de 8 anos que nós temos esse pleito para ser atendido. E nesse ano, depois de uma exaustiva negociação com o governo, com esse novo governo, né, já desde o ano passado, né, a gente chegou a fechar num acordo, mas infelizmente o governo não atendeu. E considerando essas dificuldades, a gente também procura ser compreensível, mas a gente também entende que o governo pode fazer esforços e ter essa condição financeira para poder atender o pleito que a classe hoje está pedindo, que não é muita coisa. Como nós já viemos informando, né, daquilo que nós pleiteávamos, ficou em 30%. E a gente gostaria muito de sensibilizar a administração pública para que esse pleito seja de fato atendido, uma vez que a motivação que o corpo técnico da Cefim precisa, e isso serviria sim também de motivação, convergeria num aumento de arrecadação. Porque a gente pode até analisar 60 dias de paralisação não deixa de ter prejuízo nos cofres públicos. O movimento é legal e nós só partimos para essa ação de paralisação depois que a administração infelizmente não atendeu e fechou as portas. Nem diálogo a gente tinha, né? E agora a gente teve, né, da parte do chefe da Casa Civil, doutor Marco, né, de receber o sindicato e convocou os secretários de Estado para estarem juntos também, para acharmos essa alternativa que venha atender a classe e assim também fazer com que esse movimento de paralisação, que não é bom para o Estado, para o servidor e nem para a sociedade, venha a ser encerrado o quanto antes. O presidente da CUT Nacional, Wagner Freitas de Moraes, visitou Rondônia semana passada. Ele veio acompanhar a instalação da OLT, Organização por Local de Trabalho, nas usinas do Rio Madeira. Depois da visita às obras, o presidente da CUT participou de uma reunião com os sindicalistas. A reunião com o presidente da CUT Nacional contou com a participação de representantes de 16 sindicatos cutistas. A reunião foi iniciada pelo presidente da CUT Rondônia, Itamar Ferreira. Ele fez um pequeno relato de como está a situação da luta sindical em Rondônia. Itamar destacou a participação de líderes sindicais nas eleições municipais e as lutas de trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada. A nova diretoria da CUT estadual, eleita neste ano, iniciou um trabalho de ampliação de sua atuação. Destaque para a aproximação com as lutas dos servidores públicos e o retorno de um dos maiores sindicatos para a base cutista. Essa comitiva ela veio aqui assinar documentos implantando a comissão no local de trabalho dentro das obras. É um avanço importantíssimo nas relações de trabalho, na relação capital-trabalho, porque nós vamos ter dentro do canteiro de obra representantes indicados pelo sindicato, eleitos pelo sindicato, que vão estar trazendo rotineiramente os problemas que os trabalhadores vivem no local de trabalho. Então esse é um avanço muito importante. E aí nós aproveitamos a oportunidade de termos aqui o presidente da CUT Nacional, reunimos aqui o nosso sindicato filiado, convidamos todos os dirigentes, tivemos aqui 16 entidades presentes e nós tivemos a oportunidade de ouvir o nosso presidente nacional da CUT falar das principais preocupações da central e das principais tarefas que nós temos na disputa e no trabalho por uma sociedade melhor. Nós temos desenvolvido um trabalho mais presente junto aos servidores públicos, né? A CUT ela não estava tão presente no dia a dia dos sindicatos de servidores públicos. Nessa questão da transposição, a CUT tem se feito presente, tem apoiado as ações do sindicato e nosso objetivo é ter mais sindicato de servidores públicos filiado à central. E nessa semana nós já firmamos compromisso com o Sindsaúde, que já foi filiado à CUT, hoje atualmente estava em outra central, e decidiram voltar para o campo da CUT, ou seja, o Sindsaúde vai estar novamente filiado à CUT. Nós temos desenvolvido um trabalho também constante aí junto aos trabalhadores rurais, em suas lutas, na sua organização, Grito da Terra, que foi uma atividade de reivindicatória em relação ao governo do Estado, ao governo federal, aos bancos.
Temos apoiado a luta da FETAGRO, dos rurais, em relação ao sindicalista que está preso em Vilhena. Nós estamos na expectativa de que nesta semana, no dia 13, o julgamento que vai ter no STJ, para o qual a CUT Nacional contratou o advogado Luiz Eduardo Greenhouse, um dos maiores criminalistas do país. Estamos com a expectativa de que esse companheiro, injustamente preso, seja colocado em liberdade. O presidente da CUT Nacional fez uma verdadeira palestra aos sindicalistas. Ele reforçou a ideia de que o sindicato só é forte se tiver o apoio da base e que a CUT só é a maior central sindical do país por causa da força dos seus sindicatos filiados. Ele falou sobre política partidária, política sindical e conclamou os sindicatos cutistas a reforçarem suas bases para ampliar a representatividade. Eu acho que nós estamos vivendo um período desafiador, mas melhor para os trabalhadores do que era o governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? No governo Fernando Henrique Cardoso, nós lutávamos para não perder os nossos direitos. No governo Lula, com o crescimento econômico e um governo que aceita a luta, a participação social, nós estamos lutando para ampliar os nossos direitos. É diferente. Então, nesse sentido, a luta se faz diferente. Nós temos que ser propositivos para que o benefício do crescimento econômico, o Brasil virou a quinta economia do mundo, sim, isso é importante, mas quais são os benefícios para os trabalhadores? A distribuição de renda, a qualificação profissional, mais e melhores empregos, são os objetivos que nós estamos cumprindo agora num governo de desenvolvimento como é o governo Lula e Dilma. A CUT é diferenciada, né? Porque a CUT ela não entende que o papel de uma central sindical seja só a contratação da mão de um sindicato, seja só a contratação da mão de obra, de uma central sindical apenas se limitar a discutir emprego e salário. Isso é o primordial, é essencial, é o beabá. Mas a CUT é uma central sindical que luta para a transformação do Brasil. Então, nosso investimento em formação sindical, em formação política, a nossa atuação na vida do Brasil, os trabalhadores percebem que a CUT ela não é só uma central sindical, ela é uma entidade de organização civil que tem uma postura diferente na mudança de uma sociedade. Por isso que ela é diferente de outras centrais sindicais que só colocam apenas como intermediadoras na mão de obra. E é por isso que nós continuamos crescendo. O novo plano de carreira dos trabalhadores em educação finalmente começa a ser implantado em dezembro. Essa é uma cobrança do Sintero. O secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero, Nereu Klozinski, explica como vai ser a implantação da nova lei e o que muda para professores e técnicos. No que se refere ao professor, o que está garantido no plano de carreira? A incorporação da gratificação de unidade escolar. Então essa vai incorporar ao vencimento básico para todos os professores. Então para aquele que tem um contrato de professor, ela é incorporada à gratificação de unidade escolar. Nesse compromisso ali, a SEDUC diz que implanta essa incorporação no mês de dezembro. Então, nesse item, para quem está na unidade escolar, não vai haver impacto financeiro, porque ele simplesmente sai do item gratificação e vem para o vencimento básico. O impacto financeiro nesse item vai ser para quem tem, por exemplo, a gratificação de pós-graduação ou de mestrado, que vai incidir, então, esse novo, como é 15% sobre o vencimento, então esse novo vencimento acaba alterando essa situação. O que, e no caso, tem que ser retroativo, essa diferença, que seja pequena, ela será a partir do dia 7 de setembro. Para os profissionais, por exemplo, supervisores e orientadores, eles tinham a gratificação de docência que era apenas a metade do que tinha o professor de sala de aula. Então esse pessoal passa a ter a gratificação de efetivo trabalho, que é o mesmo valor de R$280, então inclui ali supervisor, orientador e o psicopedagogo, e ele passa a ter o valor integral, então essa gratificação vai ser de 280. A gente pede que os aposentados deem uma olhada no contra-cheque, qualquer coisa procure o sindicato para a gente poder analisar, para a gente poder fazer o requerimento desse enquadramento também, porque o professor aposentado, nessa nova lei, é aquele principalmente que foi aposentado com direito à paridade, quer dizer, o salário integral igual ao que está na ativa, ele passa a receber esses R$182. Então essa foi uma das razões também importantes da luta pela incorporação das gratificações. A outra situação interessante que nós temos é a progressão horizontal.
né, progressão horizontal, que a SEDUC diz que inicia no mês de dezembro, né, mas não deu como definido como é que vai fazer isso. Então ela inicia no mês de dezembro. Então talvez algumas pessoas possam receber já em dezembro essa progressão, mas que ela conclui isso no mês de janeiro. E uma conquista importante que nós colocamos aqui e está garantida na 680 é principalmente para o pessoal contratado a partir de 2002, 2003. Porque o pessoal contratado a partir dessa data, eles, na lei anterior, havia a interpretação por parte dos governos em que ele teria a primeira progressão somente a partir de 5 anos de serviço, isto é, 3 anos de estágio probatório, mais 2, para depois ele ter direito à primeira progressão. Na lei 680, nós amarramos isso em que a primeira progressão vai ocorrer a partir do cumprimento do estágio probatório. Então você cumpre o estágio probatório, 3 anos, e a partir daí você já tem as progressões. Então várias pessoas nesse período terão 2 ou 3 progressões para serem atualizadas. Então em função dessas questões que a Secretaria de Educação pediu justamente esse prazo, que ela diz que dezembro, né, ela começa em dezembro, mas é que ela conclui em janeiro. A outra situação que a gente aproveita também para dar o recado para os profissionais, né, é em relação aos professores que já têm processo de pós-graduação. Nós estamos discutindo e a SEDUC ficou de definir uma posição o mais rápido possível na próxima reunião, que deve ocorrer dentro de 15 dias aproximadamente, que é quem tem processo de pós-graduação, no nosso entendimento, pela 420, mantém o mesmo direito e ele não teria que montar um novo processo, mas a gente vai fazer essa discussão e dentro de 15 dias a SEDUC ficou de ter uma resposta definitiva em relação a isso. O recado que a gente já discutiu, inclusive em outros programas do Sintero e também através do site, em relação aos professores que fizeram a faculdade. Então, a partir dessa nova lei 680, alguns já montaram o processo e a gente espera então que o pessoal, quem não montou o processo ainda, monte o processo, que é a promoção de classe. No caso, hoje ele é considerado classe A e ele vai para classe C. Estamos apresentando programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sinsepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute. Voltamos a apresentar programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. Os servidores do Poder Judiciário participaram de mais uma manifestação contra o novo horário de trabalho. Desta vez, eles vestiram preto e foram fazer protesto em frente ao Fórum Criminal em Porto Velho. O Sinjur adotou uma estratégia diferente e passou a fazer assembleias nos locais de trabalho. A direção do Sinjur repassou aos servidores as informações sobre as lutas em andamento. Um dos maiores problemas enfrentados pela categoria no momento é a mudança no horário de trabalho. Desde o dia 1º de novembro, os servidores do Poder Judiciário passaram a trabalhar em 2 turnos, com uma pequena diferença de horário para quem tem cargo comissionado. Antes, os servidores trabalhavam até às 14 horas. Agora, o primeiro expediente vai até às 13 horas e os servidores retornam para o segundo turno de trabalho das 16 às 18 horas. Para a direção do Sinjur, essa foi a pior solução encontrada pela administração do Tribunal de Justiça para adequar o horário de funcionamento dos fóruns e atender à determinação do CNJ. Isso porque essa ampliação da jornada de trabalho aumenta em mais de 5 milhões de reais as despesas do Poder Judiciário. Uma contradição, já que o governo do Estado passa por uma de suas piores crises financeiras. Uma contradição ainda maior, porque o tribunal alega não ter recursos para pagar alguns direitos dos servidores, como a ação dos 89%.
Do Fórum Civil, os servidores saíram em passeata com destino ao prédio do Tribunal de Justiça. Na sede do Poder Judiciário, outra manifestação foi realizada. Diretores do sindicato e servidores do Judiciário denunciaram a falta de condições de trabalho e a falta de valorização dos servidores. A questão do horário com o Tribunal de Justiça, ele é de fácil compreensão. Por quê? Porque o tribunal tem competência discricionária para modificar o horário. Mas é de difícil entendimento, de difícil a gente entender por que ele faz isso no momento que o Estado passa por privações orçamentárias. E o servidor está sendo prejudicado, digamos assim, gratuitamente, porque nesse momento não há necessidade de fazer a mudança. Uma segunda manifestação foi realizada quarta-feira desta semana. Os servidores do Poder Judiciário vestiram camisetas pretas e participaram de uma manifestação em frente ao Fórum Criminal. A principal reclamação é o novo horário de trabalho imposto pela administração do Tribunal de Justiça. Manifestações como esta deverão se repetir nas próximas semanas, em outros fóruns e também na sede do tribunal. O Tribunal de Justiça, até o momento, não tomou nenhuma providência com relação aos nossos pleitos, às nossas reivindicações. Colocou um horário que não satisfaz o servidor e todo o tempo o sindicato tem demonstrado que ele está trazendo despesa para o tribunal e, com relação à questão outras pendências, também não caminhou, não avançou, não paga anuênio, não paga a diferença salarial dos 89 e isso só vem gerando um desconforto maior para o servidor. E o servidor quer demonstrar sua insatisfação para que o tribunal realmente tome uma postura de atender, porque o servidor, ele é o maior colaborador do Tribunal de Justiça e hoje ele está sendo justamente se sentindo ao contrário. Ele se sente perante a administração como sendo um servidor que faz suas tarefas, seus afazeres da melhor forma possível e o tribunal acha sempre que ele é só uma ferramenta que pode ser descartada a qualquer tempo e não interessa ele estar satisfeito ou não com a sua situação financeira, funcional. O tribunal não tem, para ele, o servidor é apenas um mero coadjuvante na situação. O tribunal sempre relega os direitos do servidor em segundo plano, mas quer colocar ele em primeiro plano quando é para ele fazer as suas tarefas, que é natural, o servidor do judiciário é profissional, mas faz o servidor ficar descrente de que não vale a pena ele atingir o ápice das metas por um tribunal que não o valoriza. Isso é ruim. Os servidores da Polícia Civil decidiram entrar em greve a partir desta segunda-feira. A decisão foi tomada em assembleia após uma audiência no Palácio do Governo. Os servidores da Polícia Civil se concentraram na Praça do Palácio, em Porto Velho. Se dependesse apenas da disposição desses servidores, a categoria já estaria em greve desde a semana passada. Mas os agentes, peritos e delegados da Polícia Civil preferiram aguardar a última tentativa de negociação com o governo do Estado. Os servidores cobram o cumprimento de acordos feitos com o governo do Estado há quase 6 meses. O acordo prevê, entre outros itens, a regulamentação da promoção. Os servidores da Polícia Civil também reclamam da falta de condições de trabalho nas delegacias. A expectativa estava nessa audiência com o secretário-chefe da Casa Civil. Depois de ouvir as reclamações do sindicato, o secretário disse que o governo vai cumprir o acordo, mas não quis estabelecer um prazo. Ele disse que desconhecia os termos do acordo e pediu mais tempo. O presidente do Sincepol apresentou ao secretário documentos assinados pelo governo ainda no mês de junho. De acordo com o sindicato, nenhum dos compromissos foi cumprido. Mesmo assim, o chefe da Casa Civil não quis se comprometer com uma data para que o projeto de lei da promoção fosse encaminhado à Assembleia Legislativa. Sem uma resposta satisfatória, os servidores participaram de uma nova assembleia em frente ao Palácio do Governo e decidiram entrar em greve já a partir desta segunda-feira. Daqui a 72 horas nós paralisamos a atividade. Quem vota nessa proposta? Por favor, levanta o braço. O governo não quis que a gente negociasse, o governo fechou as portas para a categoria. Tá? Então não restou outra alternativa
para o sindicato e colocar em pauta, e a categoria, por praticamente unanimidade, tá, decretou que a gente tem que paralisar. Então a greve está mantida. A partir de segunda-feira, às 7 horas da manhã, todas as delegacias do estado estarão fechadas, tá? Todos os procedimentos serão fechados. Nós vamos atender somente os casos de repercussão, somente os crimes hediondos, tá? E contamos com a compreensão da população, porque esse movimento não é reivindicando salário. Nós não estamos reivindicando aumento salarial. Tá? Eu quero deixar claro para a população que essa situação é simplesmente cobrando a última pauta de reivindicação, que foi compromisso do governo, e até o presente momento eles não colocaram em prática. Ou seja, eles comprometeram desde o mês de junho e até agora não enviou para a Assembleia Legislativa a questão da nossa promoção e a questão do nosso plano de cargos. Então a categoria está unida, nós vamos fazer todos os movimentos e esperamos a compreensão mais uma vez do governo para que a gente possa ir o mais rápido possível abrir esse leque de negociações novamente, porque quem sai perdendo com isso é a população. E a gente sabe que esse mês de novembro, mês de dezembro, é o mês que o servidor, os funcionários recebem aí o seu 13º, e o movimento acaba sendo grande, tá? E com isso a marginalidade vai vir com força. E eu sinto muito, tá? Mas tudo isso, toda essa paralisação, toda essa greve só originou pela desprezo que o governo está com a Polícia Civil. É culpa do governo do estado, que não quer negociar com a categoria. E a gente sabe aí que nesse momento é difícil para a população, é um momento difícil, mas esperamos aí contar com a compreensão da população e dizer que assim que sejam retomadas as negociações, eu espero que o governo faça isso o mais rápido possível, a gente volta ao trabalho. Enquanto isso, a greve está decretada, começa às 7 horas da manhã de segunda-feira, por tempo indeterminado. Os sindicalistas e a bancada federal estão cobrando do governo o envio ao Congresso Nacional do projeto de lei do enquadramento dos servidores. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, e o presidente do Sindisaúde, Caio Marim, discutiram esse assunto em reunião no Palácio do Planalto. Estivemos lá reunidos na Casa Civil com os parlamentares e com alguns sindicatos que estiveram presentes. E o projeto-lei ele já está praticamente pronto, faltando somente a questão dos municipais, né? Fechar aquela questão dos municipais, a abrangência dos municipais, e estarão mandando já esse projeto-lei para a Câmara dos Deputados e para o Senado, em caráter de urgência, urgentíssima. No caso, não vai passar nem pelas comissões, já vai direto para a votação. Esperamos que a semana que vem tenha já uma notícia com relação a isso. Se preciso for, estaremos novamente em Brasília para apressar a questão do projeto de lei. Se nós, mais uma vez, não tivéssemos ido a Brasília pressionar, eles não teriam apresentado essa PL. O que melhorou na PL é o seguinte, que seria 50% em 2014, 50% em 2015. Com a nova PL apresentada ao sindicato, ela vem 100% a partir de 2014. Então, esse é um ponto positivo. Outro ponto também é que trata o seguinte, o ano que vem recebe salário do Estado, isso vem amarrando na PL, e é por isso que nós não precisamos ter pressa de assinar a instituição normativa, apesar de vencer em março, pode prorrogar um mês ou dois, e quando chegar no Congresso, que está previsto entre a semana e a semana que vem, caso eles enrolem, nós vamos fazer novas mobilizações para que realmente aprove imediatamente, para que comece de fato essa transposição. Ficou definido que os seletistas vão continuar como seletistas, não vejo nenhum problema nessa situação, e que as questões, os poderes também vão fazer parte, mas tudo no PGP, assim como a saúde, a educação, o pessoal administrativo. O pessoal dos professores vão para o quadro do magistério, então tudo vai estar regulamentado nessa PL. Eles não entregaram cópia porque precisava da assinatura da presidenta, a presidenta só ia assinar depois que o sindicato tomasse conhecimento. Então nós esperamos que agora realmente eles mandem imediatamente, cumpra aquilo que prometeram mais uma vez,
e dizer que nós vamos estar mobilizados e acompanhando essa votação lá no Congresso. Se precisar fazer nova mobilização em Brasília, nós o faremos, mas nós não vamos abrir guarda dessa questão. E dizer mais uma vez que se não fosse a luta de todos os sindicatos, não teria essa também bendita PL. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube e coloque na pesquisa Movimento Sindical. Acompanhe os programas inéditos todos os sábados, às 9 horas da manhã, na Rede TV para todo o estado. Uma boa tarde e até lá. Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute.